Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa e desta vez começamos com o facto de haver um Conselho Europeu nas próximas quinta e sexta-feira, sendo que é o debut internacional do novo chanceler alemão, que terá pela frente, digo eu, dir-me-á também o embaixador se concorda, terá pela frente um presidente francês aguerrido em plena campanha eleitoral, ou quase em plena campanha eleitoral, e que pretende, como sempre, capitalizar a sua prestação internacional para a política interna. Como é que acha que se vai passar o próximo Conselho Europeu, embaixador? Bom, este é o primeiro Conselho Europeu sem Angela Merkel e agora Exatamente. com Olaf Scholz. Ehm, eu diria que, tendo em conta aquilo que são os primeiros sinais da administração alemã, eh, que começou, como é tradicional, começar na relação franco-alemã com uma Claro. visita a Paris. Olaf Scholz foi visitar Emmanuel Macron, eh, com uma agenda que, no fundo, é uma agenda de continuidade naquilo que são os problemas que a União Europeia tem. A grande novidade é, por um lado, digamos, o elefante na sala, isto é, a falta de Angela Merkel, e por outro lado a circunstância de França ir iniciar a sua presidência da União Europeia nos próximos 6 meses esses que coincidem precisamente, isto não é necessariamente mau para Emmanuel Macron e para as suas ambições no plano interno, com as eleições presidenciais francesas, onde digamos, o cenário se começa a desenhar, mas onde, já agora vale a pena fazer aqui uma nota de pé de página, a escolha feita pela direita tradicional é aquela que mais pode afetar Emmanuel Macron, isto é uma personalidade que, Valérie Pécresse, que foi escolhida pelo partido que no passado era o Partido Gaullista e no seu prolongamento, é uma figura que vem de uma área, diria, conservadora, mas uma área conservadora que vai buscar muitos votos que no passado eram deslocados para Emmanuel Macron. E isso pode criar um problema. Mas, portanto, Macron quer fazer manifestamente deste arranque e desta presidência um êxito, e vai procurar ser o centro daquilo que é o papel da União Europeia nos próximos 6 meses. E Daí o choque possível ou provável com os interesses alemães. é muito pouco claro isso, porque eu acho que esta nova coligação alemã, em primeiro lugar, vai testar a sua própria coesão nos próximos tempos, em particular nos vários dossiês. Temos uma mistura nesta coligação que tendo sido, embora testada naquilo que é o seu trabalho preparatório para o próprio tempo de governo, mas temos dimensões diferentes, dimensões mais social-democratas que são colocadas, digamos, na figura do próprio primeiro-ministro, mais dimensões de natureza ambiental e energética que têm a ver com a presença dos verdes, e depois as dimensões de natureza financeira, que são muito importantes a prazo para aquilo que é a sustentação do euro e a possível revisão daquilo que são as bases do Pacto de Estabilidade e Crescimento, por parte dos liberais. E, portanto, temos aqui uma coligação que vai ela própria começar a dar sinais no plano europeu diferentes daquilo que era uma certa unicidade e, mais do que isso, uma certa personalização da própria política externa na figura da chanceler. Olaf Scholz não tem a mesma personalidade. Mas este Conselho Europeu vai ter à sua frente, naturalmente, as questões do Covid, a questão do Covid e a questão das vacinas, e em particular uma questão muito importante e muito difícil de gerir no plano interno alemão, no plano interno europeu, que é o modo diferenciado como as opiniões públicas nos vários países europeus estão a reagir à questão das vacinas, o aumento ou não do negacionismo aqui ou ali, e a própria linguagem que está preparada para este Conselho Europeu, ao que já vi, aponta no sentido de ir ver os vários modelos de aproximação a isto. Aí também se liga uma outra questão que tem a ver com a imagem da Europa no exterior, isto é, a solidariedade europeia face àqueles países que não têm os mesmos recursos e que não tiveram o mesmo acesso às vacinas, mas que são, para além da questão da solidariedade, elementos essenciais para aquilo que é
digamos, a gestão económica da própria pandemia. Caso contrário, se parte do mundo ficar isolado, naturalmente que aquilo que é a vantagem europeia no comércio internacional será marcada por isso. Portanto, temos aí um problema. E o próprio Conselho Europeu também vai analisar, quer as questões que se liguem ao funcionamento do mercado interno, por virtude de algumas medidas tomadas relativamente à Covid, quer aquilo que se liga à livre circulação de pessoas. Portanto, esta questão do Covid continua a ser, digamos, o grande pano de fundo, e mais do que isso, um dos pontos que não é claro na agenda deste Conselho é o tratar daquilo que vai ser o futuro, em termos de futuros riscos nesta área, e isso pode levar a que isto esteja a disfarçar aqui uma discussão sobre a própria sustentabilidade. E volto a referir, da questão do Pacto de Estabilidade e Crescimento e da mudança de algumas das regras, nomeadamente em matéria de déficit e de dívida. Vamos ver o que é que isto vai dar nesse aspecto. De resto, o resto do Conselho tem a ver naturalmente com as questões da Ucrânia, com as questões da Bielorrússia, e com o debate, que me parece um bocadinho já rotineiro, da segurança e defesa europeia e da discussão de alguns documentos que estão em cima da mesa. Relativamente a essa questão da segurança e da defesa europeia, ficámos a saber durante o fim da semana passada que a Comissão Europeia pretende fazer uma cimeira exatamente sobre a defesa. Parece-lhe que esta questão da segurança e da defesa vai deixar de ser rotineira e o seu debate no seio da União Europeia vai fazer com que haja uma nova agenda nesta área? António, é muito provável que haja uma tentativa, mais uma tentativa, de dar alguma dimensão à agenda de segurança e defesa europeia, tendo em atenção os riscos próprios que a Europa corre. Mas eu penso que na questão da defesa, passado o que foi o período Trump e estando ainda em vigor, eu diria, aquilo que é o estado de graça da relação entre a União Europeia e Joe Biden, naturalmente que a NATO continua a ser o elemento central e, em particular, para países europeus, nomeadamente aqueles do centro e leste, que vivem muito preocupados com a Rússia e com razões próprias, naturalmente que não estarão disponíveis para fazer subsumir numa espécie de defesa europeia mais loose, mais aberta, aquilo que é a defesa europeia dura que a NATO lhe dá. E, portanto, vai ser uma discussão naturalmente de aproximação, e é bom que estas aproximações se façam, porque também, ao mesmo tempo, mostram a vontade de tentar caminhar em conjunto, mas não vamos muito mais longe. Gostava só em relação ao Conselho Europeu, de notar o último ponto do Conselho Europeu, que é fundamental, que é a questão da África. Vai haver uma cimeira entre a União Europeia e a África. Nós tivemos para fazê-lo durante a nossa presidência há um ano, precisamente há um ano, não foi possível fazê-la. Convém dizer que aqui temos alguns créditos a reivindicar, porque fizemos as duas primeiras cimeiras entre a União Europeia e a África. Isso foi bastante importante para a marca das presidências portuguesas de 2000 e 2007. Macron vai naturalmente procurar jogar com isto, e vai procurar jogar com isto tendo em atenção um ponto que é da maior importância e de que nós vamos falar muito no futuro, que é a questão da desestabilização no Sahel. Neste momento está-se a criar no Sahel aquilo que alguns já chamam o novo Daesh, desta vez em zonas mais distantes e mais difíceis de acesso. E como tinha havido uma indicação de uma saída de tropas francesas dessa área onde estavam empenhadas, como havia uma grande hesitação relativamente à permanência de estruturas das Nações Unidas aí, de forças de operações de paz das Nações Unidas, eu não sei se a Europa não vai ter que fazer aí um repensar do seu empenhamento em África através disso. E, portanto, a Cimeira é África também é um pouco um momento, há muitas outras questões que estão em cima da mesa, desde as migrações, desenvolvimento, comércio, etc. Mas essa questão da segurança vai ser vital. Estamos a falar de um continente com mais de 50 países, dos quais 48 estão abaixo do Saara, e, portanto, toda essa zona e a destabilização nessa zona, que já vai de um lado ao outro, já vai do Índico ao Atlântico, convém estar em análise. Macron quer fazer a Cimeira da África, que seria portuguesa, digamos, quer de alguma forma repetir uma cimeira com os Balcãs, que foi uma cimeira organizada e não muito bem sucedida pela Eslovénia. Não lhe parece que a agenda de Macron para os próximos 6 meses é um bocadinho, digamos que precipitada e excessivamente abrangente?
Não, eu acho que a agenda dos países em matéria, os países levam para dentro da sua agenda comunitária, nos seus 6 meses, aquilo que podem, em função quer do que está no pipeline comunitário, quer daquilo que são as suas prioridades. Tem é convencer os parceiros que essas prioridades são também prioridades europeias. Exato. Macron tem uma grande ambição para a Europa, tem uma grande ambição para o seu papel europeu. É natural que procure sublinhar aqueles aspectos que são mais importantes. Estes 6 meses vão ser decisivos para Macron, porque, embora a política interna francesa se faça muito de acordo com as questões das linhas divisivas da natureza interna, naturalmente que para um país tão orgulhoso como a França é, uma imagem externa forte é um fator muito importante, eu diria, para alindar a imagem dos presidentes. Vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com os novos temas de hoje. Até lá.